Em oitavo lugar, está o Bianco S. O Bianco S foi um esportivo brasileiro, projetado em 1976, pelo projetista automobilístico italiano, Tony Bianco. Entre as suas principais características, está o belo desenho, composto por linhas onduladas com design esportivo, inspirados nos veículos de corrida. Na sua dianteira, o principal destaque fica por conta do enorme para-brisa, dos paralamas sinuosos, da tampa que dá acesso ao tanque de combustível e o pequeno porta-malas, e dos faróis duplos, sendo 2 em cada lado. Já na sua lateral, o visual é marcado pelas amplas portas laterais e pelas rodas com desenho esportivo, enquanto na traseira, o desenho é completado pelas lanternas traseiras e pelo escapamento com saída dupla. O seu interior se destacava por ser bem acabado, com destaque para o volante, com aro de madeira envernizado. Além disso, também recebia revestimentos internos, bancos e painel revestidos em couro. E assim como a maioria dos veículos fora de série daquela época, recebia uma carroceria constituída de plástico reforçado com fibra de vidro, e plataforma com mecânica Volkswagen. E por falar nisso, este veículo era equipado com um motor boxer, de 1.6 litros refrigerado a ar, que aliado à dupla carburação, desenvolvia a potência de 65 cavalos, e 11,7 kg de torque, a 3.200 RPM. Com um leve peso de 825 kg, o resultado era de números bastante interessante para a sua época, fazendo de 0 a 100 em 16 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 155 km por hora. Em sétimo lugar, está o Willys Interlagos. Produzido de 1962 a 1966, o Willys Interlagos foi o primeiro carro esportivo, e também o primeiro, feito de fibra de vidro produzido no Brasil. Este veículo era a versão esportiva do Alpine, a 108, porém, fabricado e vendido pela Willys com o nome Interlagos, e também disponível em 3 versões, sendo elas, a berlinetta, o coupé e o conversível. O seu desenho seguia basicamente o mesmo padrão do Alpine A108 francês, com linhas harmoniosas e suaves, com destaque para os faróis seculares, protegidos por uma cobertura plástica, e pelas tomadas de ar, para a refrigeração do motor, localizadas próximo ao arco da roda traseira. Já o seu interior recebia bancos anatômicos, com encostos reclináveis, e painel com velocímetro, e conta-giros. Enquanto o volante era de 3 raios, com aro revestido de madeira. Agora falando sobre potência e números, este esportivo era equipado com o mesmo motor do Renault Gordini de competição, de 1.0 litros, que aliado ao carburador de corpo duplo Solex 32, resultava em uma potência de 70 cavalos, a 5.600 RPM. Com o seu leve peso de 535 kg, aliado ao câmbio manual de 4 marchas, o resultado foi de 0 a 100, em apenas 14 segundos. Já sua velocidade máxima era atingida em 160 km por hora, números até excelentes, para um veículo da década de 60. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, com informações e detalhes de cada carro, então eu te convido a se inscrever no canal para não perder a próxima história automotiva. Ah, e não se esqueça de curtir, pois só assim o YouTube vai poder recomendar este vídeo para mais pessoas. Em sexto lugar, está o Puma GT4R. O Puma GT4R foi um dos carros mais exclusivos já fabricado no Brasil. Este raro esportivo surgiu da ideia da revista Quatro Rodas, em sortear 3 de seus leitores com um esportivo, totalmente exclusivo para eles. A marca escolhida para desenvolver esse novo veículo foi a Puma. O projeto teve início em 1969, e durante o primeiro semestre desse mesmo ano, os leitores puderam acompanhar a evolução desse novo esportivo, pela própria revista. Com plataforma Duca Manguia e desenho inspirado em esportivos americanos e europeus, assim surgia esse novo esportivo, do qual recebeu o nome de Puma GT4R, em homenagem à própria revista. O sorteio surgiu da seguinte forma. Em julho de 1969, as edições da revista começaram a incluir cupons para concorrer ao automóvel, e em outubro,
já pôde conhecer os seus futuros donos. O motor escolhido para esse veículo foi um motor boxer refrigerado a ar, de 1,6 litros, que aliado à dupla carburação Solex 3234, e algumas melhorias, desenvolvia a potência de aproximadamente 70 cavalos. Com toda essa potência, aliado ao seu leve peso de 670 kg, resultava em um 0 a 100, de apenas 13 segundos. E você, faria o que, se ganhasse um esportivo desse? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Em quinto lugar, está o Volkswagen SP2. O SP2 foi um esportivo brasileiro fabricado pela Volkswagen, exclusivamente para o mercado interno. Produzido de 1972 a 1976, este esportivo brasileiro chamava a atenção pela beleza, marcada pela frente inclinada, e pelo capô longo. Os faróis seguiam o mesmo desenho dos veículos Volkswagen da época, composta por 4 faróis, dos quais eram acompanhados por molduras cinzas. Na sua lateral, o principal destaque fica por conta da cabine com desenho recuado, das entradas de ar, localizadas nas colunas C, e pelas rodas de aço aro 14, acompanhadas por calotas Copin. Já na sua traseira, o belo desenho era completado pelo caimento suave do teto, até a altura das lanternas, onde estas eram retangulares, e acompanhavam o desenho da carroceria. Logo mais abaixo, ficava a grade de proteção do escapamento, do qual tinha ponteira, localizado no lado esquerdo. No seu interior, as novidades ficam por conta do excelente acabamento, digno de um verdadeiro esportivo, e pelo painel, com instrumentação bem completa. O único ponto negativo deste veículo era a sua potência, e por falar nisso, este veículo era equipado com um motor boxer, de 1,7 litros refrigerado a ar, que aliado à dupla carburação, resultava em uma potência de 75 cavalos, e 13 kg de torque a 3.400 RPM. Mesmo com essa potência, aliado ao peso de 890 kg, os seus números não foram um dos melhores, pois fazia de 0 a 100, em longos 17,4 segundos, e atingia a velocidade máxima, de 161 km por hora. E como já dito, o resultado desses números não foi um dos melhores para um carro que se diga esportivo, e talvez este foi o principal problema, para o SP2 não fazer tanto sucesso. Em quarto lugar, está o Hofstadter. Projetado em 1973, o Hofstadter foi um automóvel esportivo fabricado pela Hofstadter Indústria Comércio de Veículos Limitada. O carro foi concebido pelo brasileiro Mário Richard Hofstadter e teve inspiração no Alfa Romeo Carabo e na Maserati Boomerang. Muitos citam como o primeiro super esportivo nacional. Depois de pronto, este super esportivo nacional foi mostrado ao público pela primeira vez somente em 1984, durante o 13º Salão do Automóvel. Com carroceria feita de fibra de vidro e chassi próprio, este belo esportivo se destacava pelo visual, marcado pela frente em forma de cunha, e pelos faróis escamoteáveis. Outro detalhe que vale a pena se observar eram as portas, que abriam-se para cima, em estilo asas de gaivota, como nos Mercedes-Benz 300 SL. Já o seu interior era bem acabado, com revestimentos internos em couro e um painel de instrumentos digital. De início, este esportivo brasileiro era equipado com um motor de 1,6 litros e câmbio manual de 4 marchas do Volkswagen Passat, mas depois de algum tempo, este conjunto foi substituído pelo do Gol GT, com câmbio manual de 5 marchas e motor AP, de 1,8 litros, porém, agora dotado de turbo. Todo esse novo conjunto resultou em uma potência de 140 cavalos e 21 kg de torque, a 3.600 RPM. Com toda essa potência, aliado ao novo câmbio manual de 5 marchas, resultou em uma aceleração de 0 a 100, em apenas 9,3 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 199 km por hora. Números até impressionantes para um veículo da década de 80. Em terceiro lugar, está o Miura X8. O X8 foi um automóvel esportivo fora de série, produzido pela Miura de 1987 a 1990,
E entre as suas principais características, está o belo visual, marcado pela carroceria, muito diferente dos modelos anteriores, como faróis escamoteáveis com abertura para cima, rodas esportivas, para-brisa traseiro com desenho envolvente, e aerofólio, embutido na tampa do porta-malas. O seu interior apresentava luxo e tecnologia, muito à frente daquela época, como bancos com regulagem elétrica, retrovisor fotocrômico, computador de bordo e sintetizador de voz, com informações sobre o veículo. Agora embaixo do capô, este veículo era equipado com um motor AP de 2.0 litros, o mesmo do Santana, do qual desenvolvia a potência de 112 cavalos e 17,3 kg de torque, a 3.400 RPM. Com essa potência, aliado ao peso de 930 kg, resultou em uma aceleração de 0 a 100 em apenas 10 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 190 km por hora. E para você, qual era o Miura mais top? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Em segundo lugar, está o Aurora 122C. O Aurora 122C foi um esportivo brasileiro de 2 lugares, fabricado pela Aurora Projetos Automobilísticos Limitada. Desenvolvido por Oduvaldo Barranco e mais outros 2 construtores. Este esportivo se destacava por apresentar monobloco próprio, e assim como a maioria dos veículos nacionais fora de série, recebia carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro. Além disso, também vale destacar o seu belo desenho, composto por linhas que garantiam uma excelente aerodinâmica. O seu interior apresentava um ótimo acabamento, e por ser um veículo com apenas 2 lugares, e por não possuir porta-malas, a parte traseira dos bancos, foi introduzido 3 malas confeccionadas em couro, onde estas poderiam ser utilizadas como porta-objetos. Com suspensão independente e freios a disco dotados de ABS nas 4 rodas, o esportivo também impressionava por trazer motor de Monza, montado transversalmente em posição central. Porém, este motor recebia melhorias como a litragem aumentada de 2.0 para 2.2 litros e turbo compressor Garrett. Todas essas melhorias resultavam em uma potência de 214 cavalos. Com isso, este esportivo ia de 0 a 100 em menos de 9 segundos e atingia a velocidade máxima de 204 km por hora. E assim como muitos outros pequenos fabricantes brasileiros, encerrou suas atividades logo após a abertura das importações. Em primeiro lugar, está o Brasínca 4200 GT. De todos os esportivos que você viu nesta lista, talvez este seja o único que não tenha carroceria de fibra de vidro, pois o Brasínca 4200 GT recebia carroceria em chapa de aço e monobloco, montado sobre chassi próprio. O seu visual se destacava por apresentar linhas retas com cantos arredondados, com destaque para a frente, marcado pelo capô longo, e pela cabine, com desenho recuado. Na sua traseira, a grande área envidraçada com desenho envolvente completava o visual aerodinâmico deste grande esportivo. No seu interior, o principal destaque fica por conta do painel revestido em jacarandá e com painel de instrumentos bastante completo. Já os bancos reclináveis eram separados pelo console central, enquanto o volante era de 3 raios e o câmbio manual de 3 marchas. Embaixo do longo capô, este esportivo brasileiro era equipado com um motor Chevrolet de 6 cilindros, o mesmo que equipava o caminhão Chevrolet Brasil. Porém, além de receber uma certa preparação pela própria Brasínca, este motor de 4.3 litros também era equipado com tripla carburação. Todo esse conjunto resultou em uma potência de 155 cavalos e 32,7 kg de torque, a apenas 3.200 RPM, o que garantia respostas rápidas ao pisar no acelerador. Só para se ter uma ideia, o 4200 GT chegava a velocidade de 100 km por hora, só de primeira marcha. Já a segunda atingia 150, e a terceira e última, bem próximo aos 200 km por hora. Durante a sua curta trajetória, este esportivo ficou mais potente, ganhou faróis quadrados, trocou de nome passando a se chamar o Irapuru, e teve uma versão furgão, destinada à polícia rodoviária, da qual recebeu o nome de Gavião. E você,
Já ouviu falar de alguns destes esportivos? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.